Olá pessoal, hoje o tema principal é Brasília, a Nova Jerusalém. Henri, muitas pessoas alegam que o Senhor não vive em Brasília, mas a 30 quilômetros dela, numa cidade satélite. O que o Senhor tem a dizer a respeito? É claro que as pessoas que estão só de passagem, que não detêm-se para meditar, analisar a ortodoxia dos nomes, podem aceitar isso. Mas Brasília, a capital do Brasil, está no centro do Brasil, né? É dotada de bairros igual que as outras capitais, igual que a antiga capital, que era o Rio de Janeiro. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tinha o bairro Botafogo, Copacabana, Leblon, tem até hoje, mas eu digo no tempo que ela era a capital federal. Então agora aqui em Brasília, por conta própria, inspirados pela fantasia, resolveram dar o nome dos bairros de cidade satélite. Então quero salientar que não tem cidade satélite, é bairro. Então aqui nós estamos situados, a SUS, o Reino de Deus formalizado está situado aqui no local onde Brasília nasceu. Brasília nasceu aqui no bairro do Gama. Aqui nós estamos aqui na zona rural do Gama. O Catequinho está situado no Gama, onde ela nasceu. Foi lá que se reuniam os ministros com o presidente então, etc. E foi ali que ela foi gerada. Então nós moramos em Brasília. É um equívoco. Às vezes as pessoas gostam da fantasia. E dizem, tem placas aqui quando a gente sai daqui para ir para o centro de Brasília, que é o centro cívico, etc. Tem placas Brasília, então tem que estar escrito assim, centro de Brasília. Mas aqui poucas pessoas, lógico, no dia a dia se importam com a ortodoxia e também com a ortodoxia etimológica das palavras. Então daí fica por isso mesmo, mas quero deixar bem claro que a SUS está situada aqui em Brasília, no lugar que nasceu Brasília. Os veículos da SUS, todos têm escrito placa Brasília, DF. Então está a prova que inclusive um órgão do governo, o DETRAN, que coloca, então nós estamos aqui sim, na área nobre de Brasília. Área nobre, porque onde tem a natureza exuberante, onde se escuta o canto dos pássaros, onde se bebe água pura, onde a poluição sonora e nem a atmosférica atinge. Então nós estamos na área nobre de Brasília, que é a área rural, para quem quiser entender. Agora quem quiser ir para o lado da fantasia, a área nobre é onde tem bastante barulho, etc. É tudo diferente, a poluição atmosférica. Então quero deixar bem claro, sem desmerecer nenhuma parte da Nova Jerusalém, que é Brasília, mas que nós estamos situados sim, onde nasceu Brasília. A princípio, em 1922, o presidente Epitácio Pessoa tinha mandado uma comissão de deputados aqui para Brasília, no intuito de ficar um obelisco com uma placa, onde está escrito assim, aqui será, em 1922, aqui será a capital dos Estados Unidos do Brasil. Naquele tempo era conhecido como Estados Unidos do Brasil, o nome é oficial. Sendo presidente da República, o excelentíssimo senhor Dr. Epitácio da Silva Pessoa, em cumprimento do disposto do decreto 4.494, de 18 de janeiro de 1922, foi aqui colocada em 7 de setembro de 1922, ao meio-dia, a pedra fundamental da futura capital federal dos Estados Unidos do Brasil. Pronto. Ele mandou em 1922. Então ela não foi engendada lá onde ele colocou a placa, que é aqui no bairro de Planaltina, que também chamam de cidade satélite. E Deus sabe por quê, Deus que inspirou os organizadores, que tinha que ser aqui no bairro chamado de Gama. Aqui tudo, como os historiadores sabem, antigamente era tudo, foi uma atitude inspirada de transformar, trazer a capital do país para o
Planalto Central. Tem várias razões, incluindo estratégicas, né? Porque é um lugar onde é mais difícil de chegar assim por mar, né? Tem todo um motivo, não vou entrar em detalhes, mas tem toda uma explicação estratégica e inspirada. E, como eu disse, aqui nós estamos no centro do Brasil, entende? Na área mais central do Brasil, entende? Então, cada um pense o que quiser, fale o que quiser. Eu estou apenas explicando que nesses 15 anos que já estou aqui, eu cheguei em Brasília em Brasília, eu cheguei em fevereiro de 1980, a primeira vez. Mas daí depois foi naquela época que abrindo as janelas do Hotel das Américas, meu pai disse, aqui será a sede do meu reino, aqui é a Nova Jerusalém. E então, desde então, estava dentro de mim, até nos Estatutos da SUS, está escrito bem claramente, desde a fundação em 82, que a capital, a sede definitiva seria em Brasília. Meu pai determinou que eu formalizasse em Curitiba, até isso também tem uma explicação, porque podia ser formalizado em Belém do Pará, onde foi instituída. Mas ele disse que não, que tinha que ser em Curitiba, que é a capital mais alta do país, depois de Brasília. E que eu não podia vir para Brasília diretamente, disse o senhor, enquanto que as autoridades terrestres não reconhecessem meu nome oficialmente como Henrique Cristo. Então eu fiquei lá em Curitiba no tempo mais difícil da minha reprovação, prevista em Lucas 17, versículo 25 a 35. E de lá só pude vir para Brasília quando, no dia 24 de outubro do ano 2000, o Poder Judiciário, as autoridades judiciárias reconheceram-me como Henrique Cristo nos documentos. Que até então eu atravessei com a proteção do pai um processo de falsidade ideológica que tentaram me impor as forças do mal, que se arrastou por 10 anos. E daí, no ano 2000, o meu pai disse, agora pode começar os preparativos para transferir para Brasília, que lá é a Nova Jerusalém. Ninguém é obrigado a crer. Aqui, aí dizem assim, mas aqui em Brasília, Nova Jerusalém, onde tem tantos ladrões, onde se rouba tanto, eu fui expulso do Congresso em 98. Para tumultuar ainda mais o dia no Congresso, os fiéis que imploravam por ajuda, Henrique Cristo não poupou críticas ao Congresso Nacional, que onde construíram um painel de 7 milhões de dólares para tocar piano, enfim, aqui onde se fala em democracia, quando em verdade é uma farsa, porque democracia não tem voto obrigatório, falou tanto que acabou sendo expulso pelos seguranças da Câmara. Então eu sei que nem todo mundo ama a verdade. Fui expulso porque falei a verdade. Então, mas não pode culpar Brasília, se aqui em todos os lugares tem ladrões, em todo lugar tem criminosos, às vezes de passagem, às vezes fixos. Agora, eu estou me referindo à capital mística do mundo, que não é aqui que nascem necessariamente ladrões. Que nasce todo tipo de pessoa aqui. Da mãe terra, brota os homens. Agora, se tem, digamos, corruptos aqui, prestem muita atenção. Eles são enviados de outros estados e até de outros países. Você não pode culpar Brasília por causa das coisas que acontecem em trânsito aqui. Porque de repente, como eu vi recentemente até na mídia, os políticos que são presidentes, governadores, prefeitos, eles são convidados, cada um no seu respectivo domicílio, convidado para governar um tempo. E se o dono do barraco, o dono da fazenda, não gostar, ele demite. Quem é o dono? O povo. Né? Quer dizer, cada governo, cada político tem um tempo. Então, eles vêm aqui, desgovernam ou governam, o povo se acorda e pronto. Então, não pode culpar Brasília. Brasília é a capital mística do mundo, queiram ou não, gostem ou não, e é para cá que meu pai me enviou. Me reenviou e me enviou. Reenviou porque eu estive aqui a primeira vez em 80, em fevereiro de 80. E reenviou também porque eu estou voltando, eu espírito, voltei a carne, estou aqui em Brasília agora sediando
como mentor regente do Reino de Deus, regendo a sede do Reino de Deus. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, justa e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que eu passe com todos meus filhos, até sábado, até sempre. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do Reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.